Olá pessoal, sejam bem-vindos aí, né, a mais uma aula aí do curso de Eletrotécnica, da turma 880516 de Itumbiara, né, na UC9 de Instalações Elétricas Industriais. Então, já de cara, já vamos iniciar aqui o compartilhamento, só nós fazemos algumas recapitulações aqui da última aula. Vou compartilhar a tela inteira, que aí fica mais fácil aqui para a gente. Então, pessoal, né, essa UC aqui, lembrando aqui, né, os avisos, lembrando que essa UC aqui, ela tá com 12 aulas, né, porque tem o período aí de férias aí da unidade do Senai de Itumbiara, né, que vai ser do dia 2/7, né, desse mês, até 31, né, até 31/7. E então, ó, nós estamos. Hoje é a 10ª aula, né? Então, a gente, recapitulando aqui, já fizemos a análise das duas atividades, já falamos bastante da teoria aí, né, relacionada a instalações elétricas industriais, praticamente, assim, quase que toda a teoria aí, né, pontuando, se valendo em cima aí das montagens que tem, as 4 montagens da atividade 2, né? E atividade um, que é para você entender o conceito aí de máquinas elétricas, né? Por que que a partida ela tem que ter todo um aparato, né? Contator, né? Um disjuntor motor, relé térmico, porque a máquina elétrica aí, né? Em modo motor, ela para sair da inércia, a senoidal, né? Lembrando lá que a gente tem a senoidal da tensão e a senoidal, deixa eu ver se está aberto aqui a gente tem a senoidal de tensão e a senoidal da corrente elétrica. Então, a senoidal, deixa eu abrir a atividade aqui que tem, só abrir aqui a folha da 2. A folha da 2 não está aqui. Eu acho que eu acabei apagando. Mas não tem problema não. Vamos baixar. Tem a folha da um aqui. Vamos baixar a folha aqui da 2 só para a gente recapitular aqui. Para a gente não perder aqui o. Tirar aqui do modo parágrafo, né? Lembrando que quando o motor da partida, né? Vamos pegar esse exemplo aqui da partida direta com reversão, né? Então, para ele iniciar o giro aí, né? Um motor trifásico aí de 3 polos, de 6, desculpa, né? A gente tem o rotor, nós temos a fase A, deslocado aqui, ó. Vou até mudar a cor aqui, ó. Eu não tô pondo alinhado direitinho, não. Aí nós temos da fase B, né? Os polos aí da fase B. E nós temos os polos, vamos pegar aqui um diferentão aqui. O da fase C, geralmente são polos opostos aí, né? Então, essa tensão aqui, todas, né, estão defasadas em 120 graus, né? E também a corrente, caso a carga seja resistiva, ela vai estar alinhada, né? A senoidal. Quando é indutiva, que é o caso aqui
Aí, por exemplo, você vai ter o eixo aqui das tensões, né? O nível de tensão ou o nível de corrente, né? Dependendo do tipo de senoidal. Desculpa, pessoal. Em função do tempo. Então, quando eu ligo um equipamento, né? Por exemplo, quando ele está vazio, o sistema elétrico, eu tenho o sinal de tensão, né? O circuito, a chave fusível lá está seccionada, né? Então eu tenho o sinal de tensão. Com o RMS, que é por volta aqui, ó, a gente tem o sinal RMS, a quadratura, né? E o sinal da tensão de pico. Tem bibliografias aí que chama tensão máxima, né? Alguns canais aí da internet, né? Chama tensão máxima ou tensão de pico. E do mesmo jeito a corrente vai aparecer. A corrente, no caso de uma máquina elétrica em modo motor aí, ou seja, um motor elétrico que na sua concepção, né, na sua arquitetura, ele é nada mais, nada menos que um indutor especializado aí, né? Deixa eu pegar uma cor aqui menos, vai aparecer mais aqui, ó, vamos pegar o vermelho aqui. Então, a corrente, ela vai estar defasada aí, ó, 90, geralmente 90 graus. Se fosse resistivo, ela ia estar alinhada. Se fosse cargas resistivas, ela estaria alinhada, né? Como não é carga resistiva, é uma carga indutiva, né? Pela construção aí, ela vai estar defasada aí cerca aí de 90 graus aí. Ou no caso aí de, já que é uma equação, né, a equação da tensão aí no sistema alternado, né, tanto de corrente quanto de tensão, né, lembrando aí que nós temos um valor de tensão, nós temos aqui um valor de tensão, esse valor de tensão, ele tem a tensão RMS e ele é senoidal, né, seno de ômega t. Ômega aqui é a velocidade angular. Lembra lá da física lá, ó? 2 πf. F é a frequência fundamental nossa aqui, Brasil aqui, né? 60 Hz aí, tá? E daí, quando eu tenho uma máquina dessa indutiva, ela vai estar acoplada, né? Quando ela funcionar, né, no cliente lá industrial, a corrente, em vez dela aparecer imediatamente, né, na hora que fecha o circuito, porque quando o circuito ele está aberto, porém ele está energizado, ou seja, está a vazio, né? Você tem só o sinal de tensão. Na hora que eu ligo a máquina, né, ó, vamos supor, potência direta, ou partida direta aqui, uma máquina aí de pelo menos, né, menor que 7 CVs aí, 7 CV dentro aí das bibliografias atuais, né, alguns falam que é 5 CV, inclusive a gente viu aí aqui em aulas anteriores, né, então, defasado aqui, né, conformidade com o defaseamento do sistema, a corrente elétrica, ela vai estar defasada aqui, cerca aí de 90 graus. Deixa eu só, para eu ser mais preciso aqui, ó, eu vou desenhar ela aqui alinhada, né, como se fosse carga resistiva. Daí agora eu vou transladar ela aqui, ó. Vou transladar para ficar mais preciso aqui, ó. Ó, por isso que eu marquei aqui o 90 graus, ó. Deixa eu voltar aqui ao desenho aqui. Por isso que eu marquei aqui o 90 graus aqui, ó. Aí eu desenhei embaixo da senoidal. Lembra lá quando a gente falava lá em eletricidade básica, lá da primeira lei de Ohm, né? Então a tensão, né? Lá fala que a resistência, né? É
a tensão, né, matematicamente, né, dividido pela corrente elétrica. Por que que o Jorginho lá, o Jorge Simon Ohm, ele enunciou desse formato aqui? Primeiro que quando é diretamente proporcional, ou seja, aumenta a corrente, aumenta a tensão e aumenta a corrente, matematicamente eu expresso ela por uma fração, né? Se fosse inversamente proporcionais, eu expressaria ela como uma multiplicação. No caso de expressar como uma divisão, tem um problema, né? Pode ser U sobre I ou I sobre U. Aí, geralmente, né, aí o físico, para finalizar o trabalho dele aí de conjugação e das teorias, o que que ele faz? Se é diretamente proporcional, ele procura uma solução matemática mais otimizada, que seria dividir, né, sempre o valor maior por um menor. E a probabilidade de dar um número inteiro, né, puro, ou, né, e não dar um número racional aí puro, ou até irracional, até uma dízima aí periódica, é muito menor, né, do que se eu dividir o menor pelo maior aqui. Então, matematicamente, é tensão dividida pela corrente por isso, né? Então, elas são diretamente proporcionais. E no caso de uma máquina indutiva, ela vai iniciar, né, a sua formação aí no sistema elétrico de potência depois. Daí eu deixei de propósito que faltou ainda um detalhe, já que é uma máquina elétrica, eu tenho a corrente de partida, ó, e dá aquele pico, né? Então esquece. Se ele funcionasse, se ele não tivesse essa arquitetura aqui, ele funcionaria do jeito que eu desenhei aqui, né? O, a senoidal da tensão e a senoidal da corrente, né? Menor do que a da tensão, só que sem deformação. Como ela é uma máquina elétrica indutora, né? O princípio de funcionamento é a indução, então a corrente elétrica acontece um fenômeno alômano, né? Então a gente está fazendo a revisão aqui, né, de tudo, o porquê que nós precisamos de contatores, nós precisamos aí de relé térmico, né? Por que que o contator ele tem uma mola, né? E daí eu, por exemplo, tenho com os contatos aí de potência, né? Por que que eu tenho que ter fazer o selo, né? O selo aí para eu ter a ligação dele depois, né? Se não tivesse o selo aí, por exemplo, o botão, né? Que ele é normalmente o de ligar, né? Que é normalmente aberto, ele voltaria a ligar novamente e daí a máquina desligaria. A gente faz o selo porque aí, né, no selo, aí ele é normalmente fechado, aberto, desculpa, né, para na hora que ele for energizado aí a bobina, ele tornar-se normalmente fechado. Aí por isso que a gente coloca o botão aí de desligamento, né, fora do selo para justamente ele desenergizar tudo, inclusive o selo. Ok, né? Então isso aqui foi um resumo aqui do que a gente viu até agora. Então, vimos, né, várias estratagemas aí, né, para a gente ligar a máquina, né? Estratagemas aqui indiretos, aqui, ó, partida estrela triângulo, né? A gente viu a chave compensadora, né? Inclusive até um aluno, não sei se foi dessa turma, que acho que foi de Pernambuco, né? Comentou que quase não utiliza, né? A chave compensadora aqui, porque é um método antigo, é estrela triângulo, porém se necessário, se a empresa for pequena, obviamente você tem que saber essas técnicas, tem que sair aqui do curso técnico, do curso de engenharia elétrica, sabendo essas técnicas. Então, a gente comentou também da partida direto com a frenagem por corrente contínua, né? Várias técnicas aí, né? Geralmente, alguns motores aí pequenos, você simplesmente aciona o desligamento para você não utilizar um relé de tempo, né? Para manter naquele tempo ali a frenagem, ela parando o eixo do motor, né? Porque se você deixar ininterruptamente, o que é que vai acontecer? A bobina lá do rotor, né?
tanto da parte do rotor quanto do estator, ela vai continuar tendo injeção de corrente elétrica, o efeito Joule vai se perpetuando, né? O motor vai estar parado, ou seja, quando o motor está girando, ele aproveita o giro e você tem as aletas ali de refrigeração, né, que vai aproveitar ali o giro para refrigerar as bobinas ali na parte ali do rotor e do estator. Beleza. Então, quando é um motor pequeno, você só mantém ali o botão acionado ali por um tempinho, que ele vai travar o eixo, ele vai parar na hora. Se você só simplesmente apertar e tirar, ele para. Ah, beleza, mas se eu manter ele indefinidamente, também vai dar problema. Aí, por isso que pequenos motores, ele só aperta, né, mantém um pouco apertado e depois para. E a gente, depois disso, né, a gente viu a técnica aí da soft starter, né, na aula passada, né, a gente aproveitou porque nós temos 12 aulas aqui, né, a gente aproveitou para falar dessas técnicas que geralmente a gente vê só lá no momento presencial. Então, nessa 10ª aula aqui, ó, vão ficar faltando duas, inclusive na próxima semana, né, vai ser antes do início do período escolar de vocês. Então, vocês vão voltar só no dia 6 de agosto aqui, né, depois do período escolar, para a gente finalizar essa disciplina. Então, quem ainda não enviou, envie logo aí para eu já corrigir agora, antes do período aí de férias, né, para a gente poder, né, terminar essa UC aqui, que aí já tem a próxima, né? Como essa UC foi antes da UC8 aqui, né? Estrategicamente aí, a gente tem a parte de acionamentos, né? Pneumáticos, acionamentos hidráulicos e eletro, né? Tanto hidráulico quanto pneumático aí, que vai ser a próxima. Então, não deixe para depois, e se ainda não enviaram. Então, eu combinei com vocês, né, nessas aulas aqui seguiram, depois da gente verificar, né, ó, todas as estratégias aí, para a aula de hoje, vou até salvar aqui, eu deixei como se diz, o melhor por último aí, que é o inversor de frequência. A técnica do inversor de frequência. Geralmente, deixa eu fechar essa folha aqui. Geralmente, no Senai, quando eu ministro aula presencial, a gente utiliza o da VEG, né? O CFW 08. Esse inversor de frequência aqui, ó. Mas eu peguei um que eu utilizo bastante, né? Geralmente é esse CFW 08. Até alguns alunos aí, quando estão na live, e quando podem estar na live, eles já me confirmaram aí, tá? Só que eu vou utilizar um que eu utilizo bastante aí no meu outro serviço, que é o CFW 500. Eu até já, para a gente não se perder aqui, já até guardei os manuais dele aqui, né? Esse, por exemplo, ó, é o manual do usuário. Esse é o manual do usuário, ó. Note que tem 168 páginas. Eu vou abrir aqui o manual e vocês vão ver que é comum um manual aí de inversor de frequência, de soft starter, ele ser extenso, porque ele fala de muitas aplicações. Tem esse daqui, né, que é só o CFW 500. Tem o modelo Solar Drive, igual eu comentei na aula passada, né? Que além de inversor de frequência, por exemplo, levantamento aí de cargas, né, uma ponte rolante, né, eu até baixei aqui para a gente dar uma olhada aqui, ó, manual de aplicação. Aí eu já até deixei na página aqui, ó, ele mostra um modelo aqui de ponte rolante. Se não me falha a memória, a última vez aí que eu apliquei ele na indústria, utiliza dois desse, por exemplo, do CFW 500, né? Um para você controlar o motor para ele andar aqui, ó, por exemplo, tem uma empresa aqui, a Ferrobras, né? Então você tem a movimentação de chapas metálicas, né, perfis metálicos, e para você movimentar, por exemplo, sei lá, um carretel, vamos supor, a Eletrotransol, ela precisa movimentar carretéis aí pesados
de cabos, né? Cabos, sei lá, de 50 milímetros, cabos submarinos aí, subterrâneos, né? Que tem, geralmente ele é como se fosse aquele cabo PP, né? Ele tem como é que fala? Ele tem uma proteção plástica, ele tem a cordoária de terra em volta e ele ainda tem as três fases, né? Então é um cabo bem robusto. Imagina ele no carretel dele, imagina eu movimentar ele da onde ele fica ali no almoxarifado para colocar em cima do caminhão para ele sair para uma entrega, por exemplo, né? Então, um inversor, pelo menos o último que eu utilizei não era esse 500, né? Eu não me lembro qual que é. Aí um inversor era promover aqui no carretel e aqui no trilho, né? Desculpa. E o outro era para movimentação aqui, subir a carga, descer, né? E também, não, desculpa. Um, um é para ele se movimentar nesse braço aqui, é isso mesmo. Ele se movimenta aqui, ó, vamos supor, né? Vamos supor que essa tivesse aqui de frente para a gente aqui na tela, né? Ou ele moveria para a esquerda ou para a direita do vídeo. E também o outro é para ele subir, né? E abaixar a carga. Beleza. Vamos abrir agora o modelo. Aí eu prometi, né? Pedi lá para o Fabrício, lá na última aula, né? Colocar o modelo do Soft Starter aqui para vocês, como material extra, esse aqui do Cadicimo, né? Do mesmo jeito, a aula de hoje, né, vai ter uma pasta semelhante a essa, com o modelo do Cadicimo para o soft ou para o inversor de frequência, tá? Do mesmo jeito aqui, pessoal. Então, ó, vamos lá, deixa eu abrir o Cadicimo aqui, pegar o material. O modelo aqui da softs do inversor de frequência, cadê? Tá aqui, inversor de frequência 1. É esse daqui, ó. Deixa eu colocar bem. A gente verificar aqui. Deixa eu. Se não me engano, é janela. Ah, tá aqui, ó. Visualizar, né? Zoom menos. Aqui tá uma distância boa, que aí a gente visualiza ao mesmo tempo com o inversor de frequência. Então, aqui, ó, a gente olhar no manual do usuário aqui, ó, tem muitas configurações. Deixa eu pegar aqui uma configuração aqui, ó. Ó, esse aqui tá perfeito, ó. Tá aqui uma aplicação, é porque ele é grande assim, porque tem inglês, espanhol e português, né? Esse aqui é o resistor de frenagem, né? Inclusive, né, a gente tem aqui o inversor de frequência no cá de cima aqui, ó. Deixa eu só movimentar aqui. Vocês estão vendo que eu tirei esse módulo aqui, ó. Esse módulo, lembra que a gente foi na aula passada, ó, mostrando aqui, ó, quando a gente vem aqui o que parece um circuito integrado, nós temos os modelos aqui, ó, por exemplo, inversor de frequência. O inversor propriamente dito é esse daqui, ó, porque tem a parte de retificação de onda, né? Então, primeiro, lembrando lá da aula passada, mas professor, então, basicamente o inversor de frequência é a mesma, entre aspas, construção do soft starter, sim. Então, a gente tem a parte retificadora. Primeiro, tem a onda senoidal, né, do sistema elétrico aqui.
qual que é a diferença do inversor para o soft starter? Lembra que o soft starter eu teria programações ali na tela, ali, né, naqueles trimpotes, né, que são os resistores ali, variável, né, o dial ali para você variar o valor da resistência e obter um set ali. E lembra que eu falei na aula passada, aquele trimpote lá, aquele parafusinho de plástico, eu eu ajusto ele, deixo numa velocidade X que eu programei, e daí eu paro de ajustar e ligo o soft starter e ele vai funcionar com aquele pré-ajuste. Beleza? Ah, e daí, professor? O soft starter, por que que ele é mais barato? Porque eu faço uma pré-configuração e ele vai funcionar o tempo inteiro só com aquela pré-configuração. A menos que eu desligue o processo, mude a configuração, daí eu coloco para rodar com essa nova configuração. Tranquilo? Agora, o inversor de frequência, por que que ele é mais caro? Ele faz a mesma coisa exatamente ao que o soft starter faz, só que eu, enquanto a máquina está ligada, que eu posso fazer controle, por exemplo, de velocidade. Eu posso colocar aqui, né, no painel aqui esse daqui, ó, o potenciômetro. Potenciômetro é esse que está no CI, que está embarcado. Então, vamos relembrar. Entra da rede de energia o senoidal, passa pelo retificador, ó, que é esse símbolo, o símbolo do diodo aqui, ó. A onda é retificada. Posterior a isso, né? Vai passar pelo capacitor. Aí a onda vai ser o quê? Linearizada. Você tem o primeiro pico aqui e vão ter o quê? Os ripples. E você olhando vai ficar praticamente, né, dependendo aí do ajuste do carregamento e descarregamento do capacitor, ela vai ficar contínua efetivamente, ok? Daí você tem uma terceira fase aqui, que é utilizando o tira-estoura, aqui o transistor, né? O SCR controlado, né? Você pode utilizar o PWM, que o PWM em um em um encapsulamento desse, né, o DIP, né, o Dual Inline Package, o que que é o encapsulamento? Aqui no meio, aqui, deixa eu ver se eu acho o encapsulamento aqui, o modelo dele. Eu vou procurar no outro aqui, rapidão. A gente tem aqui o manual de programação, ó. Esse é só em português mesmo. Ó, o tanto de setting que tem que fazer, que a gente pode fazer, né? Inclusive, a gente pode salvar essas pré-configurações, né? E elas vão funcionar em tempo real. Deixa eu. Ó, deixa eu achar aqui um desenho aqui que mostra. A aplicação eu já mostrei. Acho que está lá no final, lá, para vocês verem. Opa, acho que eu encontrei aqui. Ok. Esse cartão aqui, ó, dependendo, deixa eu só achar uma imagem aqui, ó, que ela é perfeita. Vou tirar a caneta aqui.
Tem uma imagem aqui que mostra ele sem o. Ah, tá aqui, ó. Por exemplo, tá vendo esse painelzinho aqui, ó? Dependendo da aplicação, eu vou trocar ele, né? Então, cada painel desse daqui eu tenho um manual próprio. Eu tenho um manual aí com módulo para ele, para você fazer o comando através de uma rede Wi-Fi, né? Ou então, se eu não me engano, acho que o Bluetooth também. Protocolo de rede é o RS2 alguma coisa lá, não me lembro de cabeça. Então, esse tipo aqui, você troca só esse painel aí. Dependendo do painel, dependendo da aplicação, você coloca um painel específico aí. Pra você vê o tanto que esse aqui, né, e outros também são mais complexos, né? O aqui do inversor de frequência. Deixa eu ver. Não, era essa mesma aqui, era essa aqui mostrando o painel. Então, você tem, voltando aqui, deixa eu pegar o desenho. Eu acho que é o de programação mesmo. De programação, pelo menos aqui não tem nada. Tem uns diagramas aqui, ó, que é muito. Vou aproveitar esse desenho aqui mesmo, aqui, né? Igual a gente fez na aula passada. Então tem a fase, né, de alternado. Ele entra aqui alternado, né? Entra alternado, passa pelo diodo em ponte completa, né? A configuração em ponte completa. Aí ele fica pulsante. Depois passa pelo capacitor. Aí ele fica contínuo, né? Tendo aqui o ripple, né? Que o pessoal chama as bacadinhas aqui, que é praticamente contínuo. E aí depois eu vou ter o controle aqui, ó. O controle com o transistor aqui, ó. Aí tem a configuração NPN, PNP, né? Ah, se eu não me engano, a NPN aí é mais utilizada aí. Aí no domínio aqui do tira-estouro é que ele vai fazer o controle aí de velocidade, né? Através do ângulo de disparo aí dele. Então aqui você tem o inversor de frequência propriamente dito, né? Você tem o controlador, que é esse daqui, ó, que eu já coloquei, já com o controle aí de velocidade. Então eu poderia perfeitamente aqui, ó, colocar, aí sairia do painel, né? Alimentaria o quadro aí de comando, esse controle aí do lado de fora. Eu posso também controlar aqui pela IHM, né? Pelo painel da IHM. Posso colocar, aí dependendo da placa que está aqui, eu coloco esse resistor aqui no controlador, porque, ó, esse aqui ele conjuga o inversor de frequência em si, né? E aqui é o controlador, ó, tá vendo aqui, ó, esse conte aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês verem o nome dele aparecendo, ó. É o drive de controle de velocidade. Porém, esse drive de controle de velocidade, ele está embarcado, ele está dentro do inversor de frequência, entendeu? Por isso que no início aqui, ó, eu coloquei ele junto aqui, ó, como se fosse uma peça única, tá bom? Então, aqui a gente tem um inversor de frequência, ó, que cuida das etapas, né, as etapas aí de retificação, a etapa de linearização, ou seja, para tornar ele contínuo, e a etapa aí do para você fazer o controle aí do ângulo de disparo. E o módulo, o controlador aqui, o drive speed, né, ó, igual tá aqui, ó, o controle de velocidade aí do motor, que aí você pode fazer
por esse, igual tá no modelo aqui, ó, esse trimpote, que aí ele fica lá no painel aqui externo, um controle aqui. Eu posso fazer o controle aqui na IHM. Também eu posso utilizar um protocolo de rede, ou Wi-Fi, ou então, geralmente na indústria é cabeado, né? Porque se você utilizar ele Wi-Fi, ou até se você utilizar, existe a opção Bluetooth, né? Tem um problema aí, né, de interferência. O pessoal utiliza um que ele é relativamente novo, né? Eu falo novo porque muitos alunos ainda não sabem. É o protocolo Zigbee. O Zigbee, você tem um controlador aqui que ele é cabeado dentro do painel, e daí você coloca, por exemplo, um botão, né? Esse mesmo botão que vai fazer o controle ele analógico, né, de controle de velocidade, ele fica na frente do painel e com esse controlador ele envia um sinal, é como se fosse um sinal Wi-Fi, né, para esse botão e ele fica ali só fixado na porta do painel sem ter nenhum cabo ligado, né? Então eu posso utilizar o protocolo Zigbee, né? E fazer esse controle do botão, só que ele não vai estar fisicamente ligado. Ele vai estar ligado, né, por um protocolo, como se fosse, né, um protocolo, é um protocolo sem fio, né? Só que como ele vai estar ali colado no painel, o, o envio, né, o envio e recebimento de sinal, ele vai ser otimizado, tá bom? Beleza. Então a gente, o que que tem mais aqui, ó? Nós temos o resistor de frenagem aqui, ó. Ele, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Deixa eu ir lá naquele desenho. Ó, tem esse aqui, deixa eu ver, tem um motor aqui. Tá vendo? Ó, esse aqui é aquele painelzinho que eu falei que você pode retirar ele, ó. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo esse aqui, ó, set point via aí 3, né, em asterisco, né? Ó, somente, ó, esse set point aqui, ó, desses terminais aqui, ó, o terra, né, o ground, tem um sinal aqui em tensão contínua, nesse aqui no Borne 8, e tem também o AI3, né? Aí tá vendo que aqui em asterisco tá falando, ó, via AI3, né? Por esse sinal aqui no Borne 19, somente disponível no módulo plugin, né, iOS, né? Então, existe um painel igual o que eu falei para você, que eu mostrei aqui, né? Que aí você retira e coloca esse dedicado para você fazer esse controle de velocidade, né? Ligando ou pelo Zigbee, o protocolo Zigbee, ou então um protocolo cabeado, ou um protocolo sem fio, mas geralmente quando é sem fio, utiliza esse Zigbee, que ele é bem mais responsível. Deixa eu, deixa eu encontrar aqui o desenho. Igual eu mostrei mais cedo aqui, ó, do resistor. Isso aqui tá num. Ó, isso aqui tá com o resistor de frenagem, ó. Semelhante, tá vendo esse daqui, ó, que eu tô mostrando na tela aqui? É o resistor de frenagem. Aí tá vendo porque às vezes o aluno só vê que essa simulação no cadicimo e daí ele não entende que o inversor de frequência que tá aqui, ó. Ah, não, esse aqui é o do Soft Start. O inversor de frequência, cadê? É o AC3, ó. Esse módulo inversor de frequência é só a parte, né, de retificação para dar tensão alternada e depois passa pelo transistor
e faz o controle aí do ângulo de disparo aí para mudar a modulação, por exemplo, se for o PWM, né? Se for um controlador desse em PWM, a modulação do pulso. E essa parte aqui, ó, o drive speed, que é justamente a parte que está embarcada, que está dentro aqui, ó, do corpo do inversor de frequência, que eu vou interligar, né? Inclusive, pode ser, eu não sei, né? Como eu não conheço aprofundado aqui esse tipo de inversor, esse modelo aqui, ó, pode ser que esse drive speed ele esteja em uma dessas plaquinhas que a gente coloca aqui na frente, tá bom? Então aqui, ó, aí tá vendo que tá mostrando, ó, tem um relé, né? Tem o termostato e daí você vai fazer a ligação aqui do resistor de frenagem. Professor, para que então esse resistor de frenagem aí? O resistor de frenagem é porque, por exemplo, lembra que eu falei lá naquele método, o primeiro aí que a gente viu aí nas atividades, né, o mais rudimentar, né? Eu posso injetar simplesmente corrente contínua, né, sem utilizar o soft starter ou sem utilizar o inversor de frequência, eu posso fazer a injeção dessa corrente contínua e parar. Só que eu vou ter que estar atento, né? O operador vai ter que estar atento para ou ele manter o dedo lá no botão, né? Já que ele tem a mola, né? E ele vai ficar novamente normalmente aberto, né? Então eu vou ter que manter o dedo lá até o eixo parar, porque se eu só apertar, ele vai dar aquela freada e por inércia ele vai demorar. Beleza. Esse método rudimentar eu tenho que ter esse cuidado, né? Ou então, se eu manter ele parado, né? Igual aqui, ó. Aqui eu posso, ó, aqui quando eu clico no drive speed, ó, eu clico aqui no inversor de frequência, ele é bem rudimentar mesmo, essa representação, que ela representa o que? A retificação, a transformação em corrente contínua e depois, novamente, a transformação em corrente e tensão alternada, só que com controle de velocidade, né? Com a possibilidade de eu embarcar um CI, né, um circuito integrado com controle de velocidade, já que ele passou pelo tiristor e o IGBT, né, ou PWM aí, né, ele possibilita eu fazer o controle do ângulo de disparo, que inclusive o controle do ângulo de disparo é que vai me dar a possibilidade de eu poder aumentar ou diminuir essa velocidade, ok? Aí aqui já nesse encapsulamento do Drive Speed, né, ele mostra aí tanto esses dois controles, eles vão estar embarcados, lembrando, vão estar embarcados no inversor de frequência, tá bom? Então ele mostra aqui alguns sets aqui, por exemplo, a velocidade do motor, lembra lá daquela fórmula que a gente coloca aí a quantidade, por exemplo, 120, aí vezes a quantidade de polos, né? Se o motor aí tem 6 polos, 2 polos aí e tal, vai determinar a velocidade, né, em rotações por minuto desse motor, a velocidade máxima dele, né? Quanto mais pares aí de, né, polos do motor, né? Lembrando, eu tenho de 2 polos para uma fase, aí de 4 polos para 3 fases e de 6 polos, 2 fases, desculpa, né? 4 polos e de 6 polos para 2 fases. Daí eu posso, os que têm mais polos, vamos dizer assim, né? Eu posso, para cada fase eu tenho dois, né? Eu tenho um par. Eu posso, inclusive, fazer uma interligação aí de indutores, né, em série, aí dependendo do tipo de interligação e se eu precisar, por exemplo, aumentar a potência aí desse motor. Então eu tenho o range, né, que é o intervalo de variação da frequência aqui, ó, de 0 a 200 Hz. No caso, dentro desse encapsulamento aqui do controle, o drive speed, né, o drive de controle de velocidade, velocidades pré-selecionadas aqui, ó. Primeira velocidade, né? Aí você tem aqui ele já vem pré-configurado aí dependendo aí, por exemplo, se não me falha a memória, esse daqui ele vai estar. Eu não me lembro. Eu sei que dependendo do modelo aqui,
ele vai estar setado uma velocidade ali, né? É óbvio, né, em relação aí à quantidade de polos do motor, né, que vai determinar, mas esse múltiplo aí é o múltiplo que vai fazer o incremento ali da velocidade. O tempo de rampa, né? Tem a rampa de ligação aí até ele entrar no sistema. Lembrando, né, por que que eu revisei a primeira parte de máquinas elétricas, né? Essa rampa aí de entrada e de aceleração, inclusive, é aquele tempo que eu tenho por exemplo, para ele diminuir a tensão ali dentro do circuito integrado, né? Ele fazer esse controle por um tempo de diminuição e de tensão, porque a gente tem a corrente de partida, né? Então, eu vou ter, se eu não me engano, esse daí acho que é 5 segundos. Você pode aumentar a quantidade do tempo ou diminuir, né? Então, assim, mas não pode diminuir muito, porque senão não vai fazer sentido. E daí a corrente de partida aí já vai, ela pode, né, derrubar aí uma proteção, um disjuntor, né, ou até uma chave fusível. Aí tem esse tempo aí, né, o tempo aí de entrada, aí o para ele iniciar também a aceleração, né? Ou seja, quando eu vou variar lá no nesse reostato aqui, né, nesse resistor variável, quando eu vou fazer a variação aí da frequência, né, porque eu tenho que controlar tanto o soft starter quanto o inversor de frequência, eu vou variar a frequência da tensão alternada. Quando eu consigo variar a frequência da tensão alternada, porque ela é fixa, né? Ela é 60 Hz, né? Então, por exemplo, se eu fizer a retificação, só a retificação, eu já dobro a frequência. Ela de 60 Hz, ela vai passar para 120. Eu só fazendo a retificação. Aí é depois, né? Passa aqui pelo capacitor para tornar contínua e depois passa pelo transistor, que aí eu vou conseguir variar a frequência no domínio aí do tempo aí, né, para aumentar a largura do pulso, ou seja, aumentar a velocidade ou diminuir a largura do pulso, diminuindo a velocidade, né? Aí esse aumento de velocidade ele vai ser limitado pela quantidade de polos, tá? Também. Ele vai ter uma velocidade máxima, que é a velocidade máxima dele de trabalho aí. Então eu vario essa frequência aí dentro da velocidade de trabalho dele até chegar no máximo de rotações por minuto aí. O tempo de injeção na parada, né, de injeção de tensão contínua, né, ou seja, a, a corrente, né, na injeção contínua, eu posso variar esse range, ó, de 1 a 30 segundos. Eu acredito que 30 segundos é muito tempo. Aqui ele está presetado 2 segundos aqui. Eu vou aumentar esse daqui, ó, porque senão tem hora que dá um bug aqui. Eu vou botar aqui uns 5 segundos aqui, tá? Eu posso também deixar como injeção permanente, né? Aí, no caso dessa injeção permanente aqui, pessoal, por exemplo, se eu estou tratando aí de uma esteira transportadora aí, né? E essa esteira transportadora, é daquelas que ele faz o transporte de algum insumo ali na indústria, né? Ele está num declive, né? Ou então até num aclive, né? Ou seja, se ele tiver num declive, ele pode escorregar e cair. Se ele tiver num declive, desculpa, né? Ou num aclive, ele pode também, né? Na hora lá da parada, ele vai para trás, né? A peça ali, o objeto, né? Que está sendo carregado aí pela esteira transportadora, né? Aí se eu colocar, por exemplo, injeção permanente, ele vai injetar a corrente, ele vai parar. Só que aí com o tempo aí, né? Eu não lembro, tem um relézinho lá, né? Que aí no início, para ele parar ali o objeto ali na esteira transportadora, ele vai injetar uma grande quantidade de corrente, beleza? Parou a transportadora ali,
para o objeto, se ele tiver num declive e ele até não voltar ali na esteira, o que que ele vai fazer? Ele diminui a injeção de corrente contínua para manter o suficientemente parado aquela, né, a esteira transportadora, só que não é o mesmo nível de injeção de corrente, ou seja, de amperagem, quando eu fiz a parada. Então ele vai manter ele ali, vai manter um mínimo de injeção de corrente, né, para só manter ele ali parado. Aí, inclusive, quando isso acontece, eu tenho que adicionar um cooler a mais aí, né? No tanto o inversor ele já tem. Vocês viram aqui ele desmontado aqui, né? Deixa eu ver aqui um. Ó, tá vendo? Ó, você tem o cooler próprio dele. Aí lá na linha de produção vai ter que ter ali um sistema ali de refrigeração, né? Geralmente é um cooler para justamente ele ficar injetando ali ar, né? Por conta aí dessa que o motor vai estar parado, né? Então, lembra que ele mantém ali o giro, quando ele mantém quando ele está girando, né? Ele aproveita aquele giro para resfriar. Aí, se ele vai estar parado, mesmo com o mínimo de injeção de corrente, né? Para não danificar os enrolamentos, ele precisa ali de uma refrigeração. Aí que entra o banco de resistores. Aí eu coloco um resistor ali de frenagem justamente para ele dissipar aquela energia, né, excedente ali em função da injeção permanente aí de corrente elétrica e até na frenagem mesmo, se esse motor ali, né, um motor pesado que tem um torque gigantesco, eu preciso dissipar essa energia ali utilizando, né, se valendo aí do resistor aí de frenagem. Beleza? Controle de velocidade, né? Aí, no caso aqui, ele tá a dois fios, ok? Hum. Vai ser um potenciômetro, né? Analógico, ó. Ok? Vamos salvar aqui. Vamos dar início aqui à nossa simulação. Ó, liguei. Por que que o inversor de frequência, ele já ligou já de cara aqui? Tá vendo? Ó, eu na pressa aqui para montar um para vocês, nós já coloquei de ligar direto na rede. Obviamente, você poderia ter colocado uma chave fusível aqui, poderia ter colocado disjuntor, né? O disjuntor motor aqui também, né? Embora ele tenha aquela eletrônica ali embarcada, né? Ele precisa aí de um desligamento aí, né? Ou de uma chave de liga e desliga aí, que no caso é o disjuntor. Então, tem aqui acoplado um sinaleiro, a lógica, né? A lógica de abrir, de fechar aí dos contadores aí para ele dar a partida no motor, né? Ela tá dentro do encapsulamento aí do drive speed aí, né? Do controlador de velocidade. Então, vamos ligar aqui o circuito de lógica, né? Ok, circuito de lógica está acionado, né? Aqui, ó, se você der dois cliques, você dando dois cliques aqui em cima ó, aqui não, aqui tá vendo que ele só vai habilitar o controle de velocidade, que inclusive é esse daqui, ó, esse potenciômetro aqui, né? Esse rheostato, resistor variável. Aqui a gente tem, ó, tá vendo que ele não. O único controle que aparece aqui é o controle aqui do rheostato, né? Lembrando que eu posso controlar essa velocidade no painel aqui, né? Utilizando a IHM, ou então, porque a IHM ela tem os modos, eu esqueci de falar, né? Tem um modo remoto, que é o modo que eu desabilito a IHM ali para ela funcionar. Ela só mostra ali alguns valores. Aí vamos supor que você quer que mostre a frequência. Aí você desabilita o controle dela e deixa no mostrador só para ela indicar a frequência de trabalho que está sendo aplicado naquela máquina ou naquele conjunto de máquinas que estão acoplados nesse controle aqui, né? Ok. Eu posso simplesmente desligar o modo remoto e ligar o painel aqui para eu controlar, em vez do potenciômetro,
eu controlar na IHM, né? Do mesmo jeito, eu posso ter um computador ali ou um tablet mesmo, né? O programa ele vai estar instalado ou num tablet ou num computador industrial, né? E aí ele fica lá na sala lá do operador e ele está se comunicando pelo protocolo aí de rede industrial, né? E mostrando esse processo aqui, né? Eu posso lá no, aí, geralmente ó, um tablet já é, né? Mas aí tem computador industrial que eles têm uma carcaça ali, né? Inclusive a tela é touch, né? Tem alguns que a tela é resistível, é mais difícil, você tem que utilizar uma canetinha, ou então a tela é capacitiva, os mais novos eles são capacitivos, né? E aí você do computador ali pode fazer também esse controle, né? O remoto através de um botão ali de um potenciômetro no próprio painel, ou então remoto utilizando um sistema supervisório, ou então, né, no próprio inversor de frequência, habilitando, né, o modo dele ali acho que é manual, se eu não me engano que chama. Ok, o inversor tá ligado, né? O controle aqui tá ok, tá ligado aqui, só eu não coloquei ele para funcionar, né? Então vem aqui, ó, bota ele para funcionar aqui, ó, deixa eu ligar. Aí lembrando aqui, ó, que esse aqui ele tá intertravado, né? Para eu mudar o sentido de giro aqui, ó. Tá vendo que, ó, ele tá com um setting padrão aqui, ó, de 1 Hz, né? A velocidade aqui, talvez se aumentar aqui o zoom, a gente consiga ver aqui. Eu acho que é 30 RPM. Deixa eu desligar aqui para a gente dar um zoom aqui um pouquinho. Acho que agora vai dar para gente. Ah, aqui ficou melhor. A gente ligou, vamos ligar aqui o controle de velocidade, né, para a gente conseguir dar a partida. Vamos habilitar aqui o potenciômetro no painel, né? Ok. Vamos dar a partida nele para um sentido aqui, ó. E tem hora que buga aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele tá no preset inicial, ó. Frequência de 1 Hz, velocidade de 30 rotações por minuto. Ok, né? Ah, professor, eu quero variar essa velocidade, ó, dentro do range de 1, né, que é o set inicial. Então, eu poderia colocar o set inicial para 10 Hz, né, ou dentro desse range aqui de 200. Lembrando, pessoal, esse controlador, esse drive speed aqui, ó, ele tem essa configuração aqui. Eu poderia utilizar um drive speed aqui, né, lembrando que esse inversor de frequência montado aqui da simulação não é exatamente igual esse aqui da VEG, né? Então eu vou variar de 1 até 200, né? RPM, ó, tá vendo? Ó, tô movendo aqui o, o reostato aqui, ó. Tô variando a velocidade, ó lá, ó. Aumentando, ó. Já tá em 1.320 rotações por minuto, né? Tá uma frequência aí de 58 Hz. Ó, já aumentou, ó, 62 Hz. Ó, já vou tocando terror aqui, ó. Vou aumentando aqui, ó, a frequência. Tá vendo, ó? Eu já tô nessa fase aqui, ó. Deixa eu, vou deixar aqui rodando por enquanto a simulação, ó. É o que eu tinha mostrado aqui. Deixa eu ver. Eu tinha deixado até aqui na apresentação. Deixa eu ver. Fórum. Não, não é esse. Comandos elétricos. Deixa eu só achar aqui rapidão. Só procurar aqui inversor. Esqueci de pôr o in, né? Aí não vai, né? Ah, infelizmente não, mas eu tinha salvo ele aqui.
ver, comandos, esse fórum de discussão é outra coisa. Eu fiz uma apresentação aqui para vocês. Deixa eu... não, não é isso aqui, não. Isso aqui é da nossa, aquela nossa atividade, né? Hum. Deixa eu ver se eu deixei dentro da pastinha de vocês. Pode ser que eu tenha deixado. Mas estranho, galera. Tinha montado aqui que eu ia mostrar no domínio aqui do... Nas comandos, não tá no comandos elétricos aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Talvez esteja aqui na área de trabalho. Não, também não. É, pessoal, eu não sei onde é que tá aqui. É porque eu tinha encontrado umas animações aí na internet e daí ela mostra o controle, ó. Isso aqui que eu tô fazendo aqui, eu vou tentar desenhar aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Por isso que eu deixei a simulação rodando aqui, para a gente não perder esse momento aqui. Isso aqui é já na parte, ó, isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo que a frequência aqui está variando? A modulação do pulso, né? Vamos supor que ele seja um PWM aqui, né? Então, ó, quando eu passo pelo transistor aqui no controle, né, por exemplo, a gente tem aqui, ó, depois que ele passa aqui no transistor, a gente tem o controle, ó. Quando ele está aqui em tensão e corrente alternada, eu só tenho uma frequência apenas, que é os 60 Hz, né? Daí eu faço a retificação, depois dele linearizado, eu posso controlar esse sinal contínuo, inclusive emular o sinal, né, alternado aqui, fazendo o controle do ângulo de disparo aqui, ó. Então a gente tem ele novamente, ele torna-se novamente alternado, só que com esse controle do ângulo de disparo aqui, inclusive, eu posso, né, por exemplo, fazer disparos aqui que aqui está sendo representado aqui pelo o potenciômetro aqui, ó. Na verdade, o potenciômetro ele está mandando, ele está variando a resistência aqui, ó. E aqui dentro desse circuito integrado aqui, o drive de velocidade, ele está fazendo. Aí tem os transistores aqui. Lembra que na aula passada tinha um modelo lógico aqui do soft starter, né? Aí dentro aqui tem o, eu só não achei ele aqui no desenho aqui. Aí esse controle aqui do ângulo de disparo, por exemplo, né? Eu vou controlando esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar numa cor diferente, que aí vou tentar desenhar da forma mais assim fiel possível. É o controle do ângulo de disparo aqui, ó. Ele pega, né? Por exemplo, o sinal tá aqui, ó, contínuo, né? Depois que saiu aqui do capacitor, né? O sinal está contínuo. Daí o transistor, ele volta a fazer esse controle aqui do ângulo de disparo, né? Na configuração aí de, acho que é 24 pulsos. Não me fala, deixa eu ver, dois. Se não me engano, acho que é 24 pulsos lá. Daí o que que ele faz? Ele controla esse ângulo de disparo. E daí ele aciona, né, que o sinal base, ele estaria aqui, ó, contínuo. Depois que ele saiu aqui do capacitor, né, com aqueles os pequenos ripples aqui, né? Aí esse ângulo de disparo, ó, ele liga, né, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Por isso que eu falo que ele emula novamente
o sinal alternado. Lembra que eu falei que tem um inversor aí da ABB, por exemplo, que a gente utiliza lá na loja? Ele faz a simulação, né, por exemplo, do sistema elétrico de potência, na frequência de 60 Hz, e aí devolve para o circuito que ele pega lá da placa solar, emula a da placa solar, já vem em corrente contínua, ou seja, não tem a fase de retificação e nem de linearização, já vem direto da placa solar contínua. Daí o transistor pega, já você seta, como ele é um inversor de frequência, para injetar, né, nos equipamentos e no circuito elétrico ali no off-grid, né, ou então no on-grid, né, tanto para casa quanto para o sistema elétrico de potência, né? Daí ele faz uma simulação em corrente alternada. E geralmente o IGBT ele faz essa simulação, né, do ângulo de disparo aqui em 60 Hz, numa senoidal, né, praticamente numa senoidal perfeita. Aí o PWM ele emula essa modulação de pulso numa onda quadrada. Nós temos essa emulação numa onda, por exemplo, triangular. Daí o transistor ele vai fazer a variação, né? Vai ter a parte positiva, negativa aqui, ó. Daí controlando esse ângulo de disparo aqui, ó, ele vai dispara, para de novo, ciclo positivo, ele aí continua, né? O sinal base positivo é contínuo aqui, né? Daí ele vai para simular aqui a frequência, porque eu tenho que variar a frequência da tensão, né? Daí ele simula o disparo, só que no semiciclo negativo, para esse sinal aqui, ou seja, eu diminuí a velocidade. Em contrapartida, ele pode aumentar, né? Ele fazer um ângulo de disparo aqui, manter por mais tempo e aumentar, por exemplo, aqui a velocidade, ó, igual esse quadrado maior que eu estou desenhando aqui, até ele chegar num quadrado, né? Se for a onda quadrada, né? Num quadrado muito próximo aqui da senoidal, né? Aí o ângulo de disparo dele, aí, por exemplo, se eu desse um zoom aqui, ó, a gente tem a senoidal aqui, né? O sinal analógico aqui, ó. Daí ele faria esse controle aí de disparo, dependendo da frequência que eu quero colocar aqui, ó. Ele faria vários disparos aqui, ó. Para ele emular o sinal. A questão é nesse ângulo de disparo aí quando eu falo disparo é ativação, viu, pessoal, do circuito aí, ó. Daí, ó, em relação aqui ao eixo dos tempos, como se fosse um gráfico aquele de histograma aqui, ó. Semelhante ao do sinal aí de circuito digital, né? Então eu posso fazer essa variação aqui, ou no mínimo, quando eu tenho um ângulo de disparo aqui, logo ele desliga aqui, é quando eu vou ter o motor na rotação mínima, que eu poderia dizer que é o que, ó, 1 Hz aqui, ó, dentro do range aqui, ó. Tá vendo, ó, que ele tá diminuindo a velocidade aqui, ó, a frequência, desculpa aqui, ó. E consequentemente ele vai gradativamente aqui diminuindo a velocidade aqui, ó. Daí, ó, aumentando aqui a frequência até chegar no range máximo, que é 200 Hz, ó, eu cheguei numa velocidade aí de 6.000 rotações por minuto aí, né? No caso aqui do controle aqui do inversor de frequência, né? Aí, essa explicação que eu estava fazendo aqui, ó, tanto ela serve para você converter, né, em tensão contínua para alternada e fornecer energia para a rede, né, com ângulo de disparo ali para os 60 Hz, ou então para eu converter, né, novamente em tensão
e corrente alternada, só que com a vantagem de que eu posso controlar a frequência aqui, o ângulo de disparo. Então, eu posso ir variando aqui, né? Beleza. Ah, professor, eu preciso frear essa bagaça aí, né? Porque se eu tentar aqui, ó, acionar no outro sentido, ele não vai, porque ele tá o quê? Intertravado. Lembra lá? Intertravamento. Eu preciso fazer ele para o quê? Para eu mudar o motor de sentido aqui, né? Então, ó, eu fico tentando acionar no outro sentido, ó, no sentido anti-horário e não rola, ó. Aí eu vou ter que fazer o quê? Vir aqui, aí desligar esse circuito, ó. Desliguei. Tá vendo, ó? Mantive o dedo aqui, ó. Eu forcei aqui o resistor aí de frenagem, né? Até ele fazer a parada total, ó. Beleza? Não, agora eu quero mudar o sentido aqui, ó, desse motor, tá vendo? Ó, mudei o sentido de motor. Como eu deixei no range, aqui, ó, na frequência aqui no range base, eu deixei ligado aqui o controle, ó, ele já foi, né? Ele iniciou aquela rampa, lembra que a esse tempo, né? Coloquei uns 5 segundos aí para dar mais mais confiabilidade, né? Esse tempo aí para a corrente de partida ali, né? O tempo do transitório para ela diminuir e ele voltar a ter o nível de corrente nominal, né? Daí que aí depois disso é que eu vou fazer o controle de velocidade, que é porque eu já tinha deixado setado aí na frequência máxima aqui, ó, que, que é 200 Hz, que aí vai conferir para esse motor aqui, né, para a quantidade de polos dele, 6.000 rotação por minuto. Aí venho aqui, vou fazer a frenagem, ó, desligo e estão vendo que o resistor de frenagem ele vai trabalhar, ó. Desliguei, ó, o resistorzão de frenagem vai trabalhar. Só que ele vai parar, né, ó, tá vendo? Passado o tempo aqui, ó, 5 segundos, aí ele para, beleza? Ah, é uma esteira transportadora, preciso, né? Ou tem um aclive, ou tem um declive. Então você configura para ele manter, né? Ele manter ela energizada aí. Lembrando que eu vou ter que colocar um sistema aí de arrefecimento auxiliar, né? Porque eu preciso, né? Eu não posso deixar que os enrolamentos aqueçam demais e daí queime, né? Então é isso, pessoal. Passei um pouquinho do horário aqui, mas eu acredito que foi fundamental aí para a gente pegar essa parte aqui, né? Geralmente nesse curso, o inversor de frequência a gente vê mais ela na prática mesmo. Mas aí, né, e também essa turma que ela é muito boa, né? Eu, para dar um plus a mais aí, eu forneci, né? Vou fornecer essa simulação aqui para vocês, tá bom? Então, deixa eu desligar o circuito lógico aqui, ó. Desliguei circuitinho lógico, né? Aí, o próximo simulação eu vou colocar aqui, ó. Vou pôr um disjuntor motor aqui, ó, que aí que aqui ele já dá o status aqui, ó, que já tá ligado, tá bom? Parar aqui a simulação, compartilhamento. Então é isso, pessoal. Lembrando, não se esqueçam de enviar as atividades, né? As atividades aqui a gente começar essa UC aí com o pé direito, né? Porque aí só vamos ter a aula do dia 25, né? E depois do período aí de férias escolares aí da unidade de Tumbiara, no dia, né, 6 aí de agosto, a gente já tem a última aula e aí depois a gente já vai iniciar ao C8, né, já que foram trocados aí a ordem aí da matéria, né? Então a gente vai ter o acionamento eletropneumático, eletrohidráulico, pneumático e hidráulico também, tá?
Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, né? Já vou parando aqui a gravação. No máximo até amanhã já vai estar disponível para vocês aí, né, na plataforma aqui no AVA.